One Piece, navegando na Grand Line, análise narrativa parte 3, tá? Narrativando, vídeo patrocinado pelo Luan S. Góes, tá? Agora, depois de reagir ao narrador analisando o arco de East Blue e o arco de Arlong Park, temos aí ele analisando, eu acho que Drum, né? O início da Grand Line e Drum. Então bora lá. A Grand Line. Depois de 100 capítulos, finalmente a aventura começou de verdade. Será? Será? Será que valeu a pena esperar tanto? Será que as primeiras aventuras da Grand Line são dignas do hype que o Oda criou? Será? Quer descobrir tudo que o Oda fez de certo e de errado nessa parte? Quero. Então vem comigo. Eu sou o narrador. Tem os gigantes e baleia? Tem. A baleia é logo na cara ali, ó, que eles descem da Grand Line. E os gigantes é em Little Garden, né? E nessa história eu vou te contar sobre a análise narrativa de One Piece parte 3. Ah, que bom. Antes de começar o vídeo, eu queria reforçar algumas coisas. Ih, lá vem. Visto que o canal cresceu muito desde Lá vem. o primeiro vídeo de One Piece. Então, muito obrigado a todos vocês. Mas o se acomodem aí, tá, galera? Se acomodem aí. No vídeo da parte 2, eu aponto 2 erros do Oda. E muita gente não entendeu sobre o que se tratava o vídeo. O que resultou em muitos comentários que falavam sobre coisas que não eram o assunto. Esses vídeos não analisam a história. Bom. A consistência dela, se algo faz sentido de acordo com a personalidade do personagem ou qualquer coisa do tipo. Tá bom. Por mais que às vezes eu toco nesses pontos pra dar uma sustância no vídeo, não é o foco. O foco da análise narrativa é a escrita da história. Sim. Ou seja, como o Oda escreve One Piece de acordo com as regras da escrita. As regras, né? Porque tem regra, né? É igual matemática. Narrativa é igual matemática, tem regra. Se tu fizer errado ali, já era. Onde ele acerta e onde ele falha. E uma das falhas que eu comento no meu vídeo 2 é que o Sanji defende a Nami em uma situação absurda. É matemática. Narrativa é exatas, tá? É área de exatas. Tem regras, pô. Se ele escreve com a mão esquerda ou com a direita sobre isso o vídeo, caralho, mano, eu sou muito fã do Purim, bizarro. Vamos rever a situação. A Nami diz pro grupo dos Chapéus de Palha que ela esfaqueou o Usopp, roubou o tesouro do Luffy, tava enganando ele o tempo todo e faz parte da gangue do Arlong, mostrando a sua tatuagem, além de dar uma tirada com a cara deles. Nesse ponto, o Zoro decide engrossar pra cima dela, e do nada o Sanji se põe na frente. Sim. E diz que ela é uma mulher indefesa, nem sequer ligando pra gravidade da situação que eles Verdade, tinha que deixar o Zoro partir lá no meio, né? Verdade. se encontram. É um erro isso. Muitas pessoas comentaram que isso faz sentido com o personagem do Sanji. Faz sentido. E que isso tem a relação com o passado dele e com a sua criação, que vai ser explicado lá no capítulo 500 e alguma coisa, ou algo do tipo. E tudo bem, isso pode ter sentido pro personagem e pra história, mas não faz sentido pro roteiro. Foi sacanagem, tá? Desculpa, perdão, desculpa. Isso faz sentido pro personagem e pra história, mas pro roteiro, pras regras do roteiro... Pô, que regras são essas, cara? Cadê as regras? De coração, pergunta sincera, não tô zoando o cara, não. Que regras são essas? O bagulho faz sentido pra história, faz sentido pro personagem, mas pro roteiro não faz sentido? Como assim, cara? Sabe por quê? O processo de escrever uma história é basicamente preparar o leitor pra algo e então entregar uma recompensa. Por exemplo, a gente tem... Não existe, cara. Tipo, eu entendo que ele tá se baseando em regras da narrativa, em técnicas narrativas, que tem vários livros sobre isso. Inclusive tem um livro aqui, que eu tô até lendo, né, tem um tempo já, que é o Story, que também é sobre narrativa e tudo mais. Só que, cara, narrativa, escrever uma história, ainda faz parte do processo artístico. É arte, tá ligado? Então não tem como você analisar uma narrativa de maneira 100% objetiva, porque não existe isso. Arte não é 100% objetivo. É subjetivo, tá ligado? Então não tem como tu literalmente analisar um bagulho se baseando em regras, em técnicas, porque isso não vai se aplicar pra toda a história. Porque é algo subjetivo, é arte, cara, sabe? Um monte de informação dizendo que o Zoro é brabo, mas ele tá preso no pátio da base da marinha. Até que... Tipo, eu entendo essa ideia de que, as coisas são antecipadas pra poder acontecer uma ação e tudo bem.
Mas ele considerar que toda a história tem que ser nesse mesmo modelo narrativo, que provavelmente ele aprendeu lendo livros sobre histórias ocidentais. Ah, mas ele sabe que show tem sexo. Ele sabe. Ele com certeza sabe, isso eu não duvido. Mas também ele aplicar sempre a mesma regra para as mesmas coisas é meio doido, né? Assim, é meio, sei lá, cara. Ele tá querendo deixar muito exato algo que não é exato. Que depois de muito sufoco, ele é solto e mostra as suas habilidades, entregando pra gente uma boa recompensa narrativa. Sim. Em nenhum momento essa característica do Sanji é trabalhada do jeito necessário pra ter uma cena desse jeito. Ela aparece 2 vezes na história, quando ele baba o ovo de uma mulher que tava com full body e quando ele dá comida boa pra Nami e ruim pros homens. Ou seja, foram cenas de pouca importância dentro do enredo e foram usadas como uma piadinha que construía uma pequena parte do personagem. Quando o Sanji interfere tão fortemente do lado da Nami, e ainda chamando ela de indefesa, temos um momento de alta importância que aparece de surpresa, se baseando em uma característica do personagem que, até esse momento, não fazia parte dele de maneira tão forte. Tá. Se não... Olha só. Na minha opinião, o Sanji sempre foi apresentado como um defensor das mulheres. Mas tudo bem. Se nessa parte da história ainda não tinha sido apresentado tão forte que o Sanji lutaria pra defender uma mulher, qual que é o problema de ser apresentado justamente aí? Tipo... Lembra que pra você que acompanha One Piece há 10, 15, 20 anos, isso pode fazer parte do personagem, e você não vê ele sem isso. Mas pra quem nunca leu o mangá e começou agora, que é o meu caso, é uma mudança muito brusca que acontece. Então por isso, essa cena é narrativamente ruim. Cara, isso não tem lógica alguma. O Sanji tá falando que tipo de espadachim machucaria uma pobre dama indefesa. O Sanji tá falando num aspecto de tipo, cara, tu é um espadachim, tu vai atacar uma mulher que nem armada tá, nem com uma espada tá, tem certeza? Que tipo de espadachim é você? Questão de honra, tá ligado? Não é nenhuma questão tipo, ah, se não é desse jeito então é ruim narrativamente. Pô, cara, desculpa. Ele pode ter tido essa interpretação, tudo bem ele ter tido essa interpretação, da mesma forma que o pessoal teve a interpretação deles e discordou dele, tá ligado? Isso que é foda. Então é muito complicado, tá ligado? Eu não tô querendo julgar ele, tá ligado? Porque se ele trabalha com isso, porra, eu super acredito que ele entenda pra caralho disso. De verdade. Mas isso não engrandece o debate, cara. É como se só ele fosse o dono da verdade, porque, sei lá, ele lê uns 5 livros de narrativa e trabalha com isso, saca? Sim. E a segunda cena é sobre o quarto da Nami. Que eu também falei sobre isso, que eu discordei totalmente dele. O primeiro problema que eu vi no argumento da maioria das pessoas que vieram muito revoltadas discordando de mim é que elas falavam do anime, enquanto no vídeo eu deixei muito claro que estava falando do mangá. Mas, reforçando o ponto, isso é uma análise técnica da narrativa. No mangá, o quarto dela não é apresentado antes, Sim. Só naquele momento. Sim. Narrativamente, não importa se a Nami passou 10 anos ou 1 segundo ali dentro. Importa. Como o quarto faz parte do sonho dela. Apresentado literalmente no momento que o Luffy ter destruído o quarto da Nami marca a separação dela do Arlong. Que ela não tinha mais um senso de pertencimento ao Arlong, saca? Luffy chega, não há tempo pro leitor se importar ou conectar emocionalmente com aquele quarto. Porque, literalmente, ele aparece e desaparece em umas 3 páginas. Por mais que o leitor, tipo, ele pode não ter se conectado, mas muita gente se emocionou nessa parte do Luffy destruindo o quarto e a Nami chorando por causa disso. O quarto faça sentido dentro da... Porque é algo subjetivo, tá ligado? Ele pode não ter se importado, mas alguém se importou. Da história e pra personagem, isso não é transmitido ao leitor usando as técnicas corretas. As técnicas corretas. Fazendo com que ele não se... Tá vendo? Ele tá regrando tudo. Isso não existe, cara. Não existe. Existem regras de narrativa? Existem. Existem técnicas de narrativa? Existem. Elas ajudam a você criar uma boa história? Ajudam. Mas não é porque deixou de seguir uma regrinha que tá errado, tá ligado? Tipo, não é matemática. Não é 1 mais 1 igual a 2, cara. Isso aqui não é matemática, isso aqui é arte. E arte é subjetivo. Sinta como os personagens na cena, resultando assim em um distanciamento emocional do momento. Tanto essa cena foi fraca no mangá, que no anime fizeram o quarto e os flashbacks aparecerem antes. Independente do Luffy ter feito aquilo no instinto, da Nami ter sofrido ali, independente de qualquer coisa, por mais que faça sentido dentro da história,
que seja coeso dentro do mundo, narrativamente é uma cena sem o impacto que poderia ter tido, por simplesmente o leitor não ter tempo de se conectar com a situação. Com isso fora do caminho, vamos pro assunto desse vídeo. E lembrem que eu também nunca li ou assisti One Piece antes. Sem spoiler nos comentários, por favor. Hoje eu vou analisar o mangá, do capítulo 106 até o 154. Ou seja, do início de Whiskey Peak até o final de Drone Island. Acho que a primeira coisa que podemos notar narrativamente é como Oda prepara situações bacanas. Durante a viagem deles, o Zoro fica dormindo o tempo todo, inclusive em situações de vida ou morte. Enquanto você lê isso, é até uma situaçãozinha engraçada, que gera interações legais e fala um pouco sobre o personagem, sem a necessidade de texto. Esses pequenos pontos, quando feitos em uma obra que tem uma base bem sólida, criam um baita tempero, que deixa tudo muito vivo. São sacadas muito boas que, além de proporcionarem momentos legais, preparam terreno para o futuro. E é quando chegamos em Whiskey Peak que essa preparação nos dá uma baita recompensa. Esse momento da história serve para algumas coisas. Apresentar pra gente a Baroque Works, dando continuidade aos acontecimentos com a baleia, servir como um ponto intermediário para apresentar novos personagens e contextualizar os próximos desafios e perigos. Mas antes de falar de qualquer uma dessas coisas, temos que falar sobre a recompensa que eu comentei antes. Depois de todo mundo festejar até cair no chão, o Zoro tá acordado. Lembra que ele dormia de dia no navio? Mas o Zoro dorme o tempo todo, cara, se deixar. Então, além de fazer completo sentido, é um baita complemento da personalidade do Zoro, sempre desconfiado e só relaxado quando se sente seguro. Tudo isso é seguido de uma ótima sequência de ação, mostrando as capacidades do Zoro, sua inteligência de combate e também tem uns painéis bem legais. Só que, infelizmente, depois de toda essa sequência bem legal, temos o Luffy querendo matar o Zoro. Realmente bravo e nem disposto a escutar o que seu companheiro mais antigo tem. Cara, essa parte do Luffy contra o Zoro pra mim é uma doideira, eu nunca entendi também. Quer dizer, tudo porque uma das pessoas da cidade, que o Luffy não sabia que eram mercenários, falou que o Zoro atacou eles. E ele surta. Não tá nem disposto a escutar o que o Zoro fala, e mesmo quando escuta, ele não acredita. Ele prefere dar mais moral pra um qualquer que ele nunca viu e só trocou 2 palavras do que pra pessoa que ele compartilhou os melhores e piores momentos dessa jornada. Não acredita na pessoa que arriscou a vida do lado dele. Essa cena é absurdamente estranha, ainda mais vindo depois do arco da Nami, onde eles achavam que ela esfaqueou o Usopp, traiu eles, era do bando do Arlong e sei lá mais o que. E o Luffy ignorou tudo isso pra confiar. O Luffy tava meio bêbado, né? Não tinha uma parada dessa também? Confiar nela. Alguém que desde o início deixava claro que só pensava no dinheiro e nela mesma. Então, essa cena e toda essa agressividade do Luffy fica muito estranha. Talvez o Oda tenha feito isso pra aumentar a curva de tensão, ou criar algo inesperado, tentando manter o Kishotenketsu, que é a estrutura narrativa usada em mangás. Mas ele já tinha 2 ele não tava meio bêbado não? Eu não lembro, cara. Oficiais da Baroque Works ali, além da Vivi. Tinham outras maneiras de deixar o capítulo imprevisível. Eu também não gostei disso não, cara. Essa escolha do Oda de fazer o Luffy cair na porrada com o Zoro, eu nunca vi muita lógica, não. Mas, infelizmente, o que tivemos foi isso. Esse ponto eu realmente não gostei. Me tirou completamente da história. E senti que essa luta inteira foi uma perda de tempo. Afinal, ela não resultou em nenhuma consequência narrativa. Eles lutam por lutar. Enfim, realmente é um momento ruim da história. Agora, entrando em uma questão puramente de opinião, pra mim ficou mais difícil ainda continuar lendo isso quando tivemos o oficial da Baroque Works que atira melecas explosivas. Meleca não dá. Ai, que nojo. Meleca não... Ai, meu Deus. O cara tem o poder de fazer tudo que toca ser explosivo. E resolve fazer... isso? Às vezes eu entendo porque algumas pessoas têm preconceito com One Piece. Verdade. Enfim,
Porque o vilão, ele luta atacando meleca que explode. Nossa, eu não gosto disso, não. É uma questão de gosto, mas atrasou um pouco a minha leitura. Pelo menos, o fato dos cactos gigantes serem, Esse cacto aí é uma homenagem a Juliette, na tá? verdade, uma rocha com vários túmulos é bem criativo. Acho que é isso que eu tenho a dizer sobre o Whiskey Peak. É um momento que serve para apresentar uma nova organização criminosa e direcionar nossos personagens para a aventura, Fato. dando um objetivo intermediário. Mas o que é um objetivo intermediário? Qual Em é? uma história, os personagens têm seus objetivos finais, Aham. intermediários e Tá. momentâneos. Sim. Os momentâneos são, por exemplo, sobreviver ao Whiskey Peak, Fato. sair de dentro da baleia, Sim. passar por uma tempestade no mar. Sim. Já os intermediários seriam Aham. pontos de importância no caminho até o objetivo final. Fato. Por exemplo, chegar na Reverse Mountain ou ir para Alabasta. E o objetivo final, esse você já sabe. Bem, saindo de Whiskey Peak, temos a aparição da Al Sunday. Achei ela bacana porque finalmente temos uma vilã menos exagerada e mais mortal também. Fato. Literalmente matou um personagem que a gente teve um pouco de desenvolvimento, e não era só um figurante. Ela também serve para destacar mais o Luffy e tacar um tempero ali na trama. Aparecer sozinha e brincar com eles desse jeito Um abração a Robin tinha lá o braço dela. é uma maneira do autor falar pra gente como ela possivelmente vai ser um desafio no futuro. Ou Fato. seja, ele já começou a preparar ela agora para apresentar algo mais legal ainda depois. E antes de irmos pra Little Garden, dá o like, se inscreve no Dá o like. canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana posto análises técnicas de animes, mangás e jogos. Já vi algumas pessoas falando que adoraram esse mini arco, e também algumas que até choraram. E bem, eu achei legal. A história nesse momento tem umas boas recompensas pro leitor, mas foi só isso pra mim. Legal. Em geral, por mais que a Grand Line seja muito mais maluca do que o East Blue, eu acho que a construção emocional lá foi tão forte e brilhante que os acontecimentos da Grand Line acabam sendo ofuscados. Fato. Eu já tinha sacado mais ou menos como seria a fórmula de One Piece antes, mas parece que aqui ela realmente começa a se solidificar. E essa fórmula de One Piece, eu sinto que é para a criação de objetivos momentâneos, que servem para atrasar a história, por assim dizer. O Oda querendo encher linguiça. Na ilha, tem um problema, eles se envolvem de alguma maneira e então resolvem ele. Isso seria ruim, se não fosse o fato de tudo ser muito bem escrito. Fato. Tudo o que acontece nessa ilha ajuda o leitor a construir um senso de perigo e expectativa sobre o que está por vir. O melhor é que esses acontecimentos são muito orgânicos, sendo a tripulação do Luffy a causadora da confusão, direta ou indiretamente. Existe uma frase que diz que uma história é uma série de coincidências, e o que diferencia uma história forçada de uma interessante é como essas coincidências são apresentadas. Por exemplo, a maneira que o Sanji consegue a log pose é muito bem construída. A situação só acontece porque, ao chegar na ilha, a interação dele com o Zoro gera a competição e a separação do grupo. Isso, além de ser uma recompensa temática no final do arco, Ele gosta de recompensa, né? também faz com que ele não esteja presente durante a confusão. Sim, o One Piece é uma aventura, né? Então meio que faz O sentido. que faz a presença dele na Casa de Cera ser muito inteligente do ponto de vista da escrita. Olha como a coincidência é bem apresentada. Por estar separado do grupo, ele encontra a casa que o Mr. Tree fez. Casa essa que faz sentido com o personagem, sempre preocupado de certa maneira com a sua classe e luxo. Fato. E ao estar lá dentro, ele recebe a ligação do Mr. Zero. Agora me diz, Tudo coincidência. O Oda, ele não pensou em nada disso. É o destino, tá? Ele não faz roteiro. Foi o destino, tal como o Érico do Distopia Cósmica. Ele foi deixando o destino guiar ele. quais as chances dele estar no lugar certo, na hora certa para atender aquilo? De fato, é uma coincidência. Mas, como tudo foi fazendo sentido até aquele momento, seu cérebro permite você aceitar aquela possibilidade. Fato. Além de tudo, o momento é usado para apresentar um pouco mais sobre o Mr. Zero e o perigo que ele proporciona. O legal é que durante a história eu esqueci completamente do Sanji, e quando ele apareceu, achei que ele ia ser o salvador da pátria.
Mas não, ele realmente fica de fora dessa luta, o que é bem legal. Fala dele. Uma das coisas que o Brandon Sanderson diz, e ele é um dos maiores escritores de fantasia da atualidade, Fala dele. é que quando o personagem precisa solucionar uma situação, não escreva a primeira coisa que vem à sua mente. Pense na quinta coisa, na sexta coisa. Fato. Porque a primeira coisa que você pensa, provavelmente vai ser a mesma coisa que o leitor pensou. PH é fã do Brando? Ah, se o PH é fã, eu também sou. Já a quinta vai ser uma surpresa. E acho que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. Enfim, Little Garden foi bem legalzinho. Os gigantes foram personagens legais, que destacaram o resto do elenco, fazendo principalmente o Usopp mostrar mais de si mesmo. E acabou por motivar indiretamente a luta final, onde ele se arrisca e muda o jogo em favor deles. Ah, falando sobre essa luta final, eu nem tinha escrito nada no roteiro sobre ela, porque ela não me despertou nada. Então, sinceramente, nem sei se ela foi boa ou ruim tecnicamente. Os riscos eram muito grandes, e simplesmente eu não acreditava que alguma coisa de ruim ia acontecer. Sei lá, acho que o Oda perdeu muito tempo com a falação da galera presa no candelabro. Mas a parte do Usopp foi legal. Ver ele se destacando e usando a mente pra lutar é uma Pensando, tá? O Usopp pensou pra poder lutar. Olha que perigo, ótima hein? mudança de ritmo. O Usopp é um personagem que tem um arco de personagem positivo, e de pouco em pouco ele vai superando a mentira que ele acredita e se aproximando cada vez mais do que ele realmente necessita. Fato. E esse processo longo é muito bem apresentado em todo momento que o Usopp se supera de pouco em pouco. Fato. Pra saber mais sobre arco de personagem, só ver o meu vídeo do Tanjiro, o personagem que não muda. Maneiro. Voltando pra luta, no geral, ela segue a fórmula. Sempre que aparece algo pra ajudar, acontece algum contratempo. O Luffy aparece, e ele cai na técnica da tinta. Eles quebram o candelabro. A técnica da tinta que não é uma Akuma no Mi, tá? Vamos deixar sempre claro. Mas aí o negócio só se aproxima e acelera a petrificação de cera. E apesar do Mr. Tree ter uns usos Não é uma técnica de Akuma no Mi. A técnica da tinta. Isso que é legais foda. pro seu poder, meio que marca registrada do Oda, a maneira com que ele luta com o Luffy pra mim foi bem meh. O cara tem todo um arsenal de formas e também de cores mágicas, graças à parceira dele. Era só ele usar 2 neurônios que ele conseguia acabar com aquela situação e vencer. Enfim, acho que achei a luta mais ruim do que boa no final. E o problema de termos consequências muito grandes é algo que acontece em muitas obras. Se a consequência é muito grande, é quase garantido que os heróis vão vencer. E se não tem consequência nenhuma, foi tempo jogado fora com cenas legais, mas vazias. E se essa briga não representa uma briga interna dos personagens, ou não tem nenhum valor emocional pra eles, normalmente elas acabam sendo só um show, que corre o risco de ser esquecível. Enfim, chegamos em Drum. Isso é verdade. E quem fica pra trás é o Zoro, já que alguém precisa ficar de olho no navio. Essa desculpa é muito boa, já que dá pra fazer uma rotação de foco de personagem. Já sobre a história do arco, como eu sempre falo, precisamos ter uma boa curva de tensão. Se a história não tem tensão nenhuma, você perde o interesse. Fato. E uma das maneiras que o Oda faz esse sobe e desce de tensão é usando desencontros. Por exemplo, parte deles vão pro castelo, e a outra parte descobre que a médica não tá lá. Curva de tesão, verdade. Só que o Luffy tem que ler de pau duro, né? e o Sanji continuam subindo, sem saber o que os aguarda. E essa subida afeta todos os outros personagens indiretamente. No caminho, eles irritam os coelhos e são atacados. Belos coelhos, tá? Mais úteis que ursos polares. Para tornar esse combate mais interessante, temos uma administração momentânea do nível de poder dos personagens. O Luffy tá carregando a Nami e não pode nem atacar e nem defender. Isso faz com que o Sanji tenha que lidar com todos os problemas sozinho, protegendo seus companheiros. Isso faz com que tenhamos situações mais inesperadas, atitudes diferentes e uma tensão interessante. Uma avalanche é causada e Avalanche, cara. eles também acabam salvando um coelho. E essa avalanche salva a vila do ataque do Apollo, que vai atrás deles e começa um novo combate. Por fim, o coelho que eles salvaram retorna o favor, impedindo o Apollo de seguir eles.
Fala do coelho, porra! Viu como tudo tá conectado? E falando no Wapol, eu achei ele o vilão mais desinteressante de One Piece. Toda a escrita dele é a mais básica da básica, o que não me gerou nenhum interesse como personagem. Ele acaba sendo só um saco de pancada, mas muito bom nesse quesito. Ver o Luffy socando a cara dele é sempre muito bom, mas não chegou nem perto. O Apollo não é meio que um grande vilão, né? Ele é só um inimigo ali, especificamente pra ter um inimigo naquele arco. Do impacto do soco na cara do Ele não é forte nem nada, ele é só um cara, né? Basicamente um hipopótamo. Arlong, por exemplo. Foi tipo um soco de cala a boca, seu bosta. Mas ele realmente não é um vilão dos que foram apresentados até então, memorável e tudo mais. Apesar de ter sido um personagem chato, pelo menos ele cumpriu o propósito. Bem, continuando, temos o Dr. Hiruruki, ou Hiruruku, dependendo de como você quer chamar. E eu curti o personagem, um médico ladrão, basicamente. Fato. E até tenta ajudar, mas normalmente erra em tudo que faz. Eu levei todos os acontecimentos ruins que ele está envolvido mais pro lado da comédia, porque seria bem trágico olhar de maneira séria. Fato. Mas, de certa maneira, achei o conceito bem bacana, mesmo que no início não tenhamos nenhuma técnica de empatia feita para gostarmos dele. Verdade. No início, não tinha como gostar dele, porque não tinha técnica de empatia. Mas isso é rapidamente resolvido quando ele encontra o Chopper. Que bom, aí dá pra gostar dele agora. Conforme a história avança, temos a construção do arco de personagem dele, que se conecta com pontos-chave na história de Drum, sendo o motivo do Dalton finalmente se rebelar contra o Wapol. Todo esse processo começa cada vez mais a fazer com que o personagem ganhe a empatia do leitor. Afinal, ele é extremamente falho. Fato, tá proibido a partir de hoje gostar de personagem se logo de cara não existir técnica de empatia. E Tá? tem um grande sonho impossível, e está disposto a morrer por ele. O Chopper é pet, né? Já me adiantando aqui e falando sobre a cena do discurso, realmente, ela é bacana. Eu não cheguei a achar ela emocionante, mas ela é bem eficiente em Pô, tu não achou isso emocionante? fazer a referência do fuzilamento Que isso, cara? com a real causa da morte dele, e o sofrimento do Chopper. Que loucura, ele não achou o discurso do Hiruruku emocionante, cara. Isso é muito complicado, cara. O narrador tá morto por dentro. Ter dado veneno sem querer. Chorei igual um barrigudo, pô, Purim. Pode pá, mano. Essa cena me pegou legal. Acho que foi um dos primeiros momentos de One Piece que eu chorei pra caralho, assim. Mas, Mitch, o discurso não aplicou a técnica narrativa X do YY, do Teórico Z de 2005, verdade, Leão. Aí tu ablou. O discurso também levanta questões muito legais, e pra mim, ele foi mais reflexivo do que emocionante. Fato, caralho. Quem diria, mano? Pelo que você está Um discurso reflexivo. disposto a lutar até o final. Pelo que você está disposto a morrer. E como você vai marcar esse mundo, E essa reflexão é para emocionante. que ele nunca se esqueça de você. O Luffy já levanta algumas dessas questões. Pelo que você está disposto a morrer? E como você vai marcar esse mundo, para Fato. que ele nunca se esqueça de você? A reflexão é emocionante. O Luffy já levanta algumas dessas questões já no início da história. E devo dizer que com esse discurso de agora, eu me conectei, já que indiretamente são coisas que eu sempre pensei, e que foram o motivo da minha decisão de trabalhar com histórias, Ó, que maneiro. para que, muito depois da minha partida, elas ainda possam ser apreciadas e lembradas. Vão ser. Eu vou, tá? Fazer isso acontecer, narrador. Eu, como um dos grandes fãs da sua escrita, né? Eu vou levar pro mundo isso aí. Assim como eu mantenho viva a memória de outros grandes autores. Fato. De certa maneira, o YouTube é meio que uma variante desse desejo, mesmo que um pouco eu fiz parte da sua vida. Verdade, vou chorar. Agora eu tô E emocionado. das outras 43 mil pessoas inscritas nesse canal. Foda. E recebendo tantas mensagens de agradecimento por eu ter ajudado em diversos pontos, eu sinto que, de pouco em pouco, eu dou um passo mais próximo dos meus objetivos. Mas não sem sacrifícios. Eu não tenho a minha vida feita ainda. Infelizmente, não tenho a minha independência. Ai, Eu trabalho muito aqui no YouTube, calma, Caio. Eu tô emocionado. e ele paga muito pouco. Durante a faculdade inteira, eu vi os meus colegas voando, pessoas incríveis com habilidades mais incríveis ainda, enquanto eu fazia esforço para caminhar. Mas talvez, só talvez,
com pequenos passos dê pra se chegar longe. Sim, Por eu sei, tu vai Que conseguir. isso, o canal e todos os meus outros objetivos são coisas que eu estou determinado a fazer e marcar minha presença. Fato. Então esse discurso pra mim foi mais uma reflexão do meu próprio passado e presente Você consegue, Nado. Não deixa o mundo te falar que você não consegue. do que um momento focado naquela história. E isso não significa que é ruim, Que técnica ele tá usando agora é uma técnica pra gerar empatia e você virar membro do canal dele e dar dinheiro pra ele. Eu quase caí nessa técnica dele agora. Estamos contigo, Nado! Eu pra sempre irei apoiar seu trabalho. do que um momento focado naquela história. E isso não significa que é ruim, ou bom, melhor, pior. Significa que a história conseguiu criar um peso emocional que me fez refletir. Fato. E pra mim, quando uma história faz você refletir de verdade, Faz você pensar. ela dá um passo à frente das técnicas narrativas e já começa a se aprofundar em questões filosóficas do próprio leitor. Verdade. E isso é incrível. Enfim, toda essa cena amarra diversas coisas. O arco do personagem, o arco do Chopper, o arco do Dalton, o futuro dos Chapéus de Palha e o futuro de Drum. Tudo porque ele era um médico horrível, mas que realmente queria curar as pessoas. E, como um bom médico, não podia deixar adoecer o coração do seu filho. E assim resolveu tirar das costas do Chopper a sensação da responsabilidade pela sua morte. Voltando um pouco no tempo, o arco do Chopper também é muito legal. Temos as Eu sou um grande fã do Chopper. clássicas técnicas de empatia. Sofrer violência, ser abandonado, estar completamente só, enfim, Fato. já falei sobre tudo isso no meu vídeo sobre a arte de apresentar personagens. A aplicação dessas técnicas nos faz Gogo Belo. querer ver ele sair dessa situação, Tadinho do Chopper. dando motivação para continuar lendo. O arco do Chopper é claramente um arco de mudança positiva, onde ele quer ser aceito por todos, mas que a verdadeira aceitação que ele precisa é dele mesmo, Fato. e talvez se estenda às pessoas que ele ama. Essa questão dele ser aceito, reconhecido ou visto pode ser até percebido O Chopper, ele era goidinho. O Chopper, ele emagreceu, né, durante o time skip. Ele malhou muito. da maneira cômica que ele se esconde das pessoas, deixando só uma pequena parte do corpo dele escondida e mostrando todo o resto. Mesmo quando ele tenta se esconder, ele quer ser notado. Fato. Também vale pro fato dele não aceitar elogios, mesmo ficando obviamente feliz em receber. Vale pro fato dele não aceitar elogios, mesmo ficando obviamente feliz em receber. Tudo bem que boa parte do arco dele se resolve dentro da própria ilha de Drum, então tô curioso pra saber como o Oda vai trabalhar isso, além do sonho dele de querer descobrir uma cura pra todas as doenças. Acho que o ponto que eu mais gostei da história dele é a inocência trágica que ele tem. Ele aprendeu que uma caveira pirata significa algo positivo, e ao ver aquilo Pra você ver como signos representam muito. Né? em um cogumelo no livro, Um símbolo pode significar algo pra alguém que pra outra pessoa pode significar outra coisa totalmente diferente. Né? achou que era a cura que o doutor precisava, já que tinha ouvido que um certo cogumelo curava qualquer doença. Por mais que qualquer um possa aprender as técnicas narrativas, a capacidade de organização e criatividade para situações boas e com impacto na narrativa é algo que diferencia um bom autor de um ótimo. E esse tipo de situação em One Piece me deixa cada vez mais impressionado como o Oda quase sempre dá um valor narrativo bem maior para todo tipo de informação que ele apresenta. Fato. Existem muitos detalhes nesse arco, mas eu não vou conseguir cobrir tudo. Por exemplo, alguns paralelos narrativos entre o Apol e o Chopper, tipo ambos lutarem mudando de forma, ou como o Oda começa a apresentar as peças grandes do jogo no flashback do Dalton, o nome Barba Negra ser cada vez mais presente. Falando nisso, o Oda quase nunca falha no foreshadowing. Desde agora, que o Linkzinho ensinou pra gente. Agora, ele já começa a preparar coisas que vão acontecer lá no futuro, e até apresenta um novo personagem chamado Ace, mostrando cada vez mais personagens que vão afetar a história e nos preparando para o impacto. Agora, um último detalhe bem legal. A Kureha fala sobre o Gold Roger, enquanto os outros perguntam se ela estava falando do Gold Roger. Eu já conhecia ele como Gold Roger, então a possível relação dele com o Luffy sempre esteve na minha mente. E mesmo assim, esse momento teve impacto. Imagina se eu não soubesse disso.
Fato. O que é esse propósito dos D que ela fala? Realmente, cada vez mais mistérios aparecem. E eu tô muito curioso para descobrir as respostas. Será que algumas dessas respostas me esperam em Alabasta? Para continuar acompanhando essa aventura, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Será que ele vai gostar de Alabasta? Alabasta é um bom arco, tá? Mas boa análise do nosso querido narrador, tá? Adorei. Tô ansioso pra ver a parte 4, né? Ele analisando Alabasta. Tô ansioso mesmo. Gostei muito, concordei com muita coisa aí. Também discordei, faz parte. Um grande vídeo.